Bom dia. Feliz sábado. Bom dia para você aí de casa, um feliz sábado e seja bem-vindo para mais um ano bíblico aqui conosco, a nossa família. Você também já faz parte da nossa família e é muito bom ter vocês aqui conosco. Bom dia, irmã Alice. Bom dia, irmã Luana. Bom dia para você que está aí em casa. Você faz parte da nossa família também. Que nessa manhã você seja ricamente abençoado. Amém. Bom, agora eu quero convidar a todos que podem, né, se colocar de joelho para juntos falarmos com o nosso Deus. Oremos. Pai querido, quão maravilhoso é, Paizinho, mais um sábado estarmos passando aqui na Tua presença. Que o Senhor possa estar colocando no nosso coração, Paizinho, o desejo de nos entregar inteiramente a Ti, de seguir somente os Teus planos, Pai. Coloca no coração das pessoas também de casa, Paizinho, que o Senhor enche o coração delas com Teu imenso amor, Pai, que elas possam sentir o desejo de Te servir, de ser guiada por Ti, Pai. Que o Senhor possa estar conosco durante esse sábado, durante as programações que virão. Que o Senhor possa nos conduzir e agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, por mais um dia que acordamos com vida, Paizinho, pela saúde que o Senhor tem nos dado, que o Senhor vem estar sempre nos suprindo em todas as necessidades, Paizinho. Somos gratos ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, então que nessa manhã nós possamos ser preenchidos com o amor de Cristo e somente com Ele. Então vamos entoar o hino de 226, é manhã no coração.
dias possam ser manhã no nosso coração, né? Irmã Alice, o que iremos fazer agora? Agora nós vamos recitar o verso que nós estamos fazendo durante essa semana. E esse verso é o que Deus deseja para todos aqueles que nascem no reino de Deus. Então, vamos recitá-los? No 3. 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Amém. Que lindo, né? Agora fiquemos com os momentos a seguir. Manuzinho vai cantar. Bom dia, família. Bom dia para você que está aí em casa. O verso que termina com amém acaba nos levando um pouco aí à confusão, né? Mas amém, louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Nesta madrugada nós estudamos alguns capítulos que me fizeram refletir bastante na escolha que eu fiz há algum tempo, né? Escolher por Jesus é a melhor coisa que nós temos a fazer, porque só Ele tem as instruções corretas para nos dar. E aí eu estive refletindo do quanto eu já errei, né, na minha vida. E então faz muito sentido o verso 1 do Salmo 136, que diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, Deus é de uma generosidade, como eu venho falando desde ontem. A misericórdia, o amor constante de Deus por nós é tão tremendo, né? Ele nos dá a oportunidade de corrigir os nossos caminhos. Então, em canção, irei adorá-lo falando sobre isso. Que eu já fiz a melhor coisa que eu já fiz. Faça você essa escolha também. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia. Feliz sábado de novo. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor coisa que eu já fiz. Sabe, Manu, ouvir você é um bálsamo, Manuzinha. Deus te abençoe. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. E as letras dos hinos, né, que fazem tanta diferença no nosso coração. Você tem se dedicado a isso? Tem se dedicado a estudar os versos, a mantê-los no coração? Tem se dedicado a buscar este livrinho? Você tem que ir atrás. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que está me ouvindo hoje, eu sei que muita gente vai durante o dia, me manda o livrinho, me manda o livrinho. Você tem que ir aí no canal, nos primeiros dias do canal, janeiro ali, dos primeiros dias de janeiro, e baixar para o seu computador. Está lá à disposição, tá bom? Você tem que fazer isso,
para que você tenha esse material aos outros anos, passar para muita gente. Faça a lista de transmissão, faça as pessoas procurarem essa informação e manter essa informação no coração e na vida. É preciso que tenha isso, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio 5 em diante. Eu quero dar uma revisada com vocês, algumas informações, para que a gente possa colocar isso de uma maneira sequencial, tá bom? Para que a gente possa compreender juntos alguns detalhes. Vamos lá? Deuteronômio. Eu acho o livro de Deuteronômio, tenho certeza. O livro de Deuteronômio é um preparo muito grande. O povo de Israel, para que se tornasse um povo preparado, para que tivesse condição de levar avante aquilo que o Senhor Deus tinha estabelecido para que fossem, tinha os separado para que fossem, tinha que cumprir estas informações. Veja só. Nenhum de nós consegue ter uma profissão sem tê-la estudado. Ainda que você seja um autodidata, você precisa de informações a respeito daquilo que você vai desempenhar, daquilo que você vai servir alguém, daquilo que vai tornar sua marca. A marca do povo de Israel era a organização que saía da cabeça de Deus. Deus havia determinado como é que ele gostaria que seu povo fosse e deu a eles instruções claras e objetivas. E sem essas instruções, o povo jamais seria o que o Senhor Deus tinha planejado. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Sem estas informações, o povo jamais seria aquilo que o Senhor Deus tinha pensado em ser. E de onde vinham estas informações? Da cabeça de Deus. De onde vinham essas orientações que eles deveriam seguir? Da cabeça de Deus. Deixa eu comentar uma coisa com você. Uma das grandes armadilhas que nós temos na atualidade é a armadilha de que eu sei o que eu devo fazer, eu sou dirigido diretamente por Deus, eu tenho a minha própria cabeça, eu tenho a minha própria maneira de pensar. Essa é uma armadilha. Entre outras que o Senhor Deus nos mostrou, essa é uma delas. E é uma armadilha que tem levado muita gente para o buraco. Povo de Deus não segue sua própria cabeça nem sua própria inclinação. O povo de Deus segue a orientação de Deus. É a preparação que Deus pediu para que eles entrassem em Canaã. E é-nos dito e nos é ensinado que nós devemos olhar o que foi dito ao povo do passado para nós que estamos querendo entrar em Canaã, para que possamos entrar lá também. Compreenderam isso? Que isso fique claro, que isso fique aberto diante do nosso coração. Antes do povo entrar em Canaã, o Senhor Deus relembrou algumas informações que já tinha sido dado no passado. Ao relembrar essas informações, tornava-as, cada uma delas, ainda mais importantes de serem trabalhadas. Porque quando Deus repete algo, é porque algo é muito sério. Sim ou não? E Deus estava ali repetindo. Não somente porque o povo era um povo que havia nascido no deserto, que havia se envolvido no deserto, que havia se... Não era só isso. A razão era porque o Senhor Deus repete informações. E Ele as repetirá de uma forma ou de outra até o final. E é assim que o Senhor Deus trabalha. Em Deuteronômio 5, eu quero chamar a atenção de vocês para a explicação que Deus pediu que Moisés desse para a repetição dos 10 mandamentos. Observe aqui que o Senhor Deus está repetindo. Nós, quando falamos Deuteronômio, capítulo 5, nós esquecemos, aliás, sempre quando falamos Êxodo 20, esquecemos que Deus também falou em Deuteronômio, capítulo 5. Tá certo? Seria interessante que você trabalhasse isso quando fosse falar para outras pessoas, para os evangélicos principalmente, né? Quero dizer mais uma vez que adventista não é evangélico. O evangélico é uma designação menor um pouco do que o trabalho que Deus espera que o adventista seja. Entre os evangélicos, entre aqueles que creem no evangelho, o adventista é separado para ajudar as pessoas na Bíblia inteira. Você compreendeu isso? Não é só o evangelho ou os evangelhos que determinam a instrução dada ao povo adventista. O povo adventista é envolvido na Bíblia toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a administração na justiça. Essa é a orientação do Senhor. Então, o adventista ele é retirado entre o povo como primogênito, separado do Senhor como levita de Deus, para fazer um trabalho do Senhor diante do mundo. E é essa a informação que Deus
mais uma vez ratificou diante do povo, né? E o Senhor Deus dá clareza aqui no Deuteronômio 5, por favor, leia o verso 29, onde o Senhor Deus explica o que é o temor de Deus. O temor de Deus. Qual é o temor e o que é o temor de Deus? Veja o que está escrito aqui, por favor, que é uma das linguagens de Deus, de Salmo 111, 10. Diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e em todo o tempo guardassem o quê? Quantos mandamentos? Todos os meus mandamentos, para que bem fosse a eles e a quem mais? E aos seus filhos por quanto tempo? Para sempre. Esta é a maneira de Deus de tornar as pessoas prontas, bem para sempre. Se você tiver no coração alguma coisa com a qual você está transgredindo, você não será feliz, você não irá bem, nem progredirá. Essa é a verdade. E não pense que é por causa que é um detalhe. Não é porque é um detalhe. É porque um detalhe é parte do todo. Na contagem de Deus, não existe um pedacinho que fica fora. Deus só usa totalidade ou não. Entende? O Senhor Deus não faz pacto nem acordo com um pedacinho meio errado. Com Deus não funciona assim. Então, Deus só trabalha dentro da totalidade. Por isso que ele disse, em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, em todo o tempo. Essa é a informação de Deus. E o Senhor Deus dá, em Deuteronômio 6, toda a organização do currículo de uma pessoa vencedora. Currículo. Qual é o currículo das universidades do mundo? Quando você entra para procurar uma universidade para você estudar, você vai no site da universidade, ou mesmo busca na universidade que mandem para você o currículo, a ideia, a maneira daquela universidade trabalhar. E isso determina se ela é uma boa universidade ou não, o que ela já conseguiu. E ela só consegue, abre seus ouvidos, não é uma ideia que a universidade tem, nenhum projeto que a universidade tem. Ela tem uma ideia de currículo a partir do que ela conseguiu com seus alunos. Vocês estão entendendo isso? Ela apresenta, nós aqui conseguimos alunos de tal média, então nós temos tal média entre os nossos alunos e nós temos tal informação para passar ao mundo. Quem vier estudar conosco terá esse aproveitamento. Entenderam isso? Assim é o currículo de uma universidade. Qual era o currículo de Deus? Qual era? Deuteronômio 6. O Senhor Deus deu aqui como é que deveríamos educar os filhos, como é que deveríamos trabalhar a vida de todos os que serviam a Deus e a maneira como Ele gostaria que as pessoas tivessem esta informação. Tu as inculcarás aos seus filhos, andando, vivendo, passeando, todo o tempo, acordando, dormindo, você tem que inculcar os mandamentos na mente. O que é inculcar? O que é inculcar? Gravar com letras de fogo. A ideia de esse inculcar, que é uma palavra que lá no original quer dizer escrita, como se estivesse talhando numa madeira, como se estivesse talhando ou escrita com fogo. Era essa a intenção. Era assim que o Senhor Deus queria que tivesse, como se fizesse parte do seu DNA, como se fizesse parte da sua célula, da sua vida, do seu dia a dia. Não podia ser ocasional. Você não vai a uma missa e volta para a vida que você tem. Você não vai ao culto e volta para a missa que você tem. Esta não é religião diante de Deus. Aquilo é inculcado em você, é talhado na sua célula, é escrito a fogo em você. Tá? O Senhor Deus explica em Deuteronômio 7 que somos um povo separado, diferente do resto. Separados para uma missão. E os israelitas foram escolhidos para quê? Veja o verso 7. Versos 6 e 7. Pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu próprio povo, de todos os povos que há de sobre a face da terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por serdes mais numerosos do que todos os outros povos, pois erais menor em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram aos seus pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ele disse, qual foi o juramento que ele fez aos seus pais? Qual foi o juramento? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a função principal do povo de Deus. Né? E aí, então, o Senhor Deus foi dando algumas indicações para que eles continuassem sendo o povo de Deus. Uma delas, que eu não sei se chamou a atenção de vocês, eu não estava aqui no dia em que vocês estudaram sozinhos isso. Existem objetos que são amaldiçoados, que não devem estar dentro da nossa casa? Sim ou não? Vocês encontraram isso em Deuteronômio 7? Objetos amaldiçoados.
Situações amaldiçoadas que não devem estar dentro da nossa casa. E o Senhor Deus disse que isso nos serviria de laço. O que é isso? Serviria de armadilha para nós. O que é uma armadilha? Alguém colocou uma armadilha para você cair nela. Senhor Deus, cuidado que estas coisas que eu estou te dizendo para não fazer são armadilhas diante do povo. Armadilhas. Como assim? Satanás coloca uma armadilha para te prender para acontecer o quê? Para estragar a sua vida, para destruir a sua história, para ele ter acesso à sua história, para que ele possa dizer diante de Deus, eu tenho acesso a essa pessoa. Ela está fazendo o que eu quero, ela tem algo que é meu. Objetos amaldiçoados. Quantos de vocês sabem dizer em Deuteronômio 7, aonde está escrito sobre objetos amaldiçoados? Bora. Vamos lá. 25 e 26. Não poderás ter esses objetos amaldiçoados de forma nenhuma no meio de vocês. O Senhor Deus diz. Por isso que é muito importante que você saiba, veja, procure. As pessoas, às vezes, usam uma camiseta escrito algumas coisas que elas nem sabem de onde é e o que é. O que é que está escrito ali? Que empresa é aquela? Eles fazem o quê? O que é que eles se envolvem? Qual é a comida? Qual é a vida? Qual é a história que eles estão envolvidos? Tá? Amaldiçoados. 8, os benefícios do Senhor, que tremendo. O Senhor Deus disse assim, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber se estavas no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Nunca se envelheceu a sua veste, você nunca teve problema algum, nunca ficou doente, eu cuidei de você. O Senhor Deus estava dizendo, eu vou continuar fazendo o mesmo, se você se posicionar do meu lado. E o dom da terra é gratuito. Cuidado como você mantém-se diante da terra. A terra não é um objeto que é só seu. É do mundo, é das outras pessoas. E o Senhor Deus disse, eu cuidei disso para que você saiba como trabalhar. E ali explica, no capítulo 9, que Deus destruiria a impiedade dos povos ao redor deles se eles não participassem da impiedade. Como Deus destruiria a impiedade? Se o povo de Israel não se envolvesse na impiedade. Eu destruo este povo ao redor de vocês, mas se vocês não se envolverem em impiedade junto com eles, tá? E ali Moisés explicou para eles direitinho como é que foi que ele subiu 40 dias para o monte, como Deus tinha escrito as tábuas, como ele tinha quebrado as primeiras, como Deus tinha dado as segundas. Deus explicou, através da boca de Moisés, todas as coisas para o novo povo, sim ou não? Sim. E Deus faz uma exortação à obediência no capítulo 10, né? Ali o capítulo 11, o Senhor Deus faz abertura para eles dos grandes feitos do Senhor. E 12, as leis a respeito do culto. Irmãos queridos, olhem aqui. É tão importante manter reverência no culto. Culto não é lugar de dormir. Culto não é lugar de ficar com qualquer outra coisa a não ser o serviço ao Senhor. Não leve o celular para as horas do culto. Se você usa o celular, procure usar a Bíblia para poder ler, não o celular. Tente lutar para que a Bíblia seja teu objeto de culto. Horários de culto são coisas muito sérias. O Senhor Deus diz claramente que não somente você, mas até o que te visita tem que manter reverência na casa de Deus. Deus disse, o estrangeiro e os que estão com você também. Deus fez preocupações muito claras contra a idolatria e explicou animais limpos e imundos novamente. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Animais limpos e animais imundos. Eu me lembro que quando eu era criança, se perguntava assim para mim, por que você não come tal coisa? Eu não sabia dizer o motivo científico, não sabia explicar, eu dizia, porque Deus disse. O Senhor Deus disse e explicou animais limpos e animais imundos. Mas por que imundo? Porque Deus disse, eu falava. Mas por que é imundo? Tem que saber. Não, eu só sei que Deus disse. E isso deve bastar para quem não sabe o resto da informação. O Senhor Deus disse que tem animais limpos e animais imundos. Percebe agora? Põe aqui 3 coisas na sua cabeça. Tem 3 tipos de alimentação. Vamos lá? A ideal, que foi a que Deus criou. A tolerada, que é animais limpos, e a condenada, que é animais imundos. Compreendeu isso? A tolerada não significa que é o que Deus quer. Tolero, mas eu não aprovo. Vocês entenderam a diferença? Sim ou não? Não é a ideal. Qual é a ideal? Qual é a ideal? A do Gênesis, lá no início, quando Deus explicou. Essa é a alimentação de verdade. Existem coisas que não é comida, mas que o povo come. O povo não come o que é comida, o povo come o que é errado comer. Então, 3 tipos de alimentação.
Ideal, primeiro. A segunda? Tolerada. E a terceira? Proibida, condenada, tá certo? Então o Senhor Deus dá essa clareza. Dízimos. Vocês perceberam que a pessoa não deve dar o dízimo aonde quiser? Aliás, deixa eu comentar uma coisa. Preciso comentar algo com vocês. As pessoas falam, eu que sei o que eu faço com o meu dízimo. E se eu te disser que você não tem dízimo nenhum, que o dízimo é do Senhor? O dízimo não é seu, não é você que escolhe aonde ele deve ir. Nenhum de nós tem que dizer assim, eu que escolho aonde que eu quero doar meu dízimo. Isso não é correto diante do Deus eterno. Nunca foi essa orientação de Deus. No dia que o dízimo for seu, que nunca será, você pode dizer essa frase. Até então, é o Senhor que escolhe aonde ele deve ser devolvido. Não é dado, nem ofertado, o dízimo não é uma oferta. O dízimo não é uma bondade sua, não é sua parte. É obrigação, não te pertence, está no meio do seu valor. O Senhor Deus já disse aonde que ele deve ir, aquele dinheiro que pertence a Deus, que vai para seu bolso todos os meses. Interessante isso, né? Então, o Senhor Deus disse aqui, ele disse, no lugar que eu escolher para ali fazer habitar o meu nome, você vai comer esse dízimo. Por que é que eles comiam o dízimo naquela época? Porque não tinha igreja ainda para poder levar. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, era necessário que inclusive, o dízimo era de víveres, de situações que se entregava. Não havia dinheiro em papel, não havia dinheiro em moeda. Entenderam? Entre o povo de Israel nessa ocasião. Está entendido? Sim ou não? Então, Deus escolhia e dizia como é que era que deveria ser feito, né? Ao lugar que o Senhor Deus escolher. E ele dizendo abertamente para não tomar bebida forte. Vocês viram isso daqui? Quais são as bebidas consideradas bebidas fortes? Café não se toma, Deus chama isso de pecado. Qualquer coisa com álcool também não se toma. Todas as bebidas com cafeína, chá verde, chá mate. Você sabia que isso é errado? Pecado diante de Deus é considerado diante do Senhor como bebida forte, não devemos fazer. E o Senhor Deus diz o ano da remissão. Gente, eu amo essa parte, ano da remissão. Eu gosto muito dessa ideia de se livrar ou livrar nossa vida e livrar outras pessoas de dívidas. Sabia disso? Eu acho que uma das coisas que mais tira a paz de alguém é ficar devendo. Sim ou não? Mas Deus inventou um jeito de livrar a pessoa que deve. E Deus livrou um jeito de livrar a pessoa que é o credor, né? Que eu consigo ter alguém que me deve. É uma delícia não ter ninguém que me deve. Eu não preciso ficar preocupado quem vai me pagar e quem não vai me pagar. É importante isso ou não? Sim ou não? Então, Deus arrumou um jeito, e nas leis de Deus, no preparo do povo, para ir para Canaã, no preparo do Senhor, para o trabalho eterno, ele disse, uma pessoa pode te dever tanto tempo, depois disso, perdoe. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto disso. Vocês sabiam que a avareza é idolatria? Avareza e idolatria é a mesma coisa? Ser avaro. Vocês sabem essas coisas, uma das coisas mais difíceis, quando chegam os alunos aqui, é a pessoa entender que o que tem aqui em casa é de todos. Inclusive, você já não é mais dono de nada. No entanto, eu não toco em nada de ninguém. Esse é um exercício muito interessante. Nenhum de vocês, em nenhum momento, em nenhum tempo, os que moram conosco foram invadidos por eu ter mexido em alguma coisa sua. Nunca. Jamais. Eu não faço isso. No entanto, eu ensino vocês que, de agora em diante, tudo dentro dessa casa, por menor que seja, te pertence e vai pertencer a você. Porque eu aprendi essa lição de Deus. E no dia que você entender isso, sua vida também será uma bênção muito grande. Avareza. O que é avareza? Avareza. Você manter-se... Sabe aquela pessoa que atravessa o mar com um sonrisal na mão, com um efervescente na mão e chega do outro lado e ainda está com ele inteirinho? Aquela pessoa que não tem liberalidade de ofertar às pessoas o que ela recebeu de Deus? Avareza. Avareza é idolatria. Avareza é idolatria, tá? O Senhor Deus diz, antes lhe abrirá toda a tua mão e livremente emprestarás o bastante para a sua necessidade. Diz o Senhor Deus, quando explica para nós. Deus disse, não deixará de haver pobres no meio de vós. Até o fim vai ter pobres. O Senhor Deus disse isso? Então, você precisa aprender a trabalhar e ajudar as pessoas que precisam de alguma coisa. Irmãos, deixa eu lhe dizer.
na verdade, doar e fazer algum benefício para as pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que as pessoas tenham praticamente o mesmo que você, é um exercício emocional muito correto. Exercício emocional é cura para o comportamento de qualquer pessoa. Uma das curas que existe para uma pessoa emocionalmente judiada e machucada é que ela vá trabalhar por alguém. Quando você vê um adolescente muito mal, muito cheio de dificuldade, coloque-o a cuidar de uma outra pessoa em miséria. Ele começa a mudar. Sabiam disso? Cuidar de outras pessoas faz a pessoa mudar. O Senhor Deus comenta a respeito da liberação dos escravos. Que maravilha! Quando o povo de Israel saiu do Egito, ainda existiam escravos entre eles? Sim ou não? Sim. Mas com o tempo o Senhor Deus foi ensinando. Eu quero que vocês liberem os escravos, a não ser que eles queiram ficar como escravos com vocês para o resto da vida. Se eles quiserem, vocês vão dar para eles a oportunidade de se tornarem escravos. E você não quer ir embora. Você é tão bom comigo que eu quero ficar com você para o resto da vida. Então, eu quero continuar com você. Vocês entenderam isso daqui? Isso é muito sério. E Deus pediu que estas pessoas tivessem um sinal que mostrasse que elas mesmas tinham decidido ser escravas. Permitido e feito um pacto para serem escravos. Qual era o sinal de que elas queriam ser escravas? Furar a orelha e colocar uma sovela, um brinco. Algumas pessoas têm esse costume hoje e dizem, não, com o tempo isso mudou. Com o tempo não mudou coisa nenhuma. Diante de Deus, as coisas não mudam. Diante de Deus, quando você usa algo que o Senhor Deus pediu que não usasse, que tinha uma significação diante do céu, continua sendo. Você é escravo de quem ao usar um brinco? O primogênito dos animais. O Senhor Deus deu clareza com relação a esta informação. Assim como Jesus seria o primogênito, assim como o povo de Israel era o primogênito, o Senhor Deus ensinava de forma prática ao povo de Israel esse costume, essa ideia de que ele deveria separar os primogênitos de seu gado, o primogênito de seus rebanhos, e então este primogênito receberia um tratamento especial. Por quê? Porque ele era usado para algo especial. Entenderam isso? Por que o tratamento especial? Porque era usado de forma especial, com uma outra finalidade. As festas. Quais de vocês conseguem me dizer quais eram as festas ou feriados que Deus inventou? Antes de responder, deixa eu comentar uma coisa com vocês. No Brasil, você encontra um montão de feriados. Nos Estados Unidos, tem quase nenhum feriado. Eu quero que vocês saibam disso. Nos Estados Unidos, não existe quase dia nenhum de feriado. É um susto que você toma quando chega lá. Você olha no calendário anual dos Estados Unidos, tem 4, 5 feriados no ano todo. No Brasil, tem mais de 60. De onde vêm os feriados do Brasil? Do nome ou da vida dos santos da Igreja Católica. Vocês entenderam isso? Vem da mentalidade católica, da maneira católica de pensar. Você cumpre feriados a partir da ideologia da religião que você acredita. Agora, a pergunta para você é, quais eram os feriados do teu povo que Deus inventou para o povo? Que Deus separou para o povo? Quais eram os feriados? A Páscoa era um, sim ou não? Sim? Tá. Imediatamente após a Páscoa, tinha festa do quê? Não. Dos pães asmos. Lembra disso? Depois das primícias. Vamos juntos? Páscoa, pães asmos, primícias. Olha para cá, ó. Páscoa, pães asmos, primícias. O que significa a festa da Páscoa? A libertação do povo de Israel do Egito. Era um momento em que a Páscoa do Senhor era... Quem que é a nossa Páscoa? Quem que é a nossa Páscoa? Jesus. A nossa ideia sobre Páscoa não é o coelhinho, e nunca foi, tá? Então, diante de Deus, a história que é para nos distrair, né, das coisas do céu. A Páscoa é Jesus. Após Jesus entrando na nossa vida, tira todo o fermento, pães ázimos. Jesus era o próprio pão sem fermento. E as primícias, o primeiro de tudo que você possui, entrego a Deus. Jesus era a primícia, e as primícias eram também aquelas primeiras almas que ele levou consigo. Lembra disso?
as primícias diante do Senhor, o primeiro fruto. Depois tinha a próxima festa, que era a festa que comemorava o dia que Deus desceu sobre o Monte sobre o Monte Sinai, para dar as tábuas dos 10 mandamentos, o Pentecostes, tá? Entendeu? Deus desceu, o Senhor Deus veio, o Senhor Deus esteve sobre o seu povo, desceu sobre o povo. Lembra que lá depois do Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Vocês entenderam isso? Tá? Então, no Pentecostes. Então, vamos lá, vamos de novo. Qual a primeira festa? Segunda? Terceira? E a quarta? Pentecostes, tá bom? Então, estas festas você tem que guardar. Essas 4 primeiras festas. Agora, as próximas 3, eu preciso comentar com vocês. Aí, depois disso, tinha a festa das trombetas. Sim ou não? Onde se tocavam as trombetas durante 10 dias, chamando o povo para o arrependimento. Analisem se tem alguma coisa errada na sua vida. Analisa se tem alguma coisa, porque está chegando o dia da expiação. Vamos falar juntos? Dia da expiação. Então, a festa da trombeta anunciava o dia da expiação, o último dia que tinha de tempo e de prazo para se pedir perdão. Em grossas palavras, é isso aqui. Tá certo? Então, o povo deveria estar analisando sua vida, observando sua vida, para que estivessem prontos para este dia. E, após isso, quem permanecesse aceito por Deus, que tivesse realmente pedido perdão, e, na verdade, para ser aceito por Deus, a pessoa era que tinha que conseguir meios para isso. Deus já tinha aceito, mas agora vamos viver de acordo com a aceitação de Deus? Vocês vão viver de acordo com o que Deus pediu? Era o que Deus dizia. E, para que isso acontecesse, você não foi morto. E quando você não foi morto, você comemora esta alegria, né? Com a última festa, a festa dos tabernáculos, tá bom? Então, vamos juntos? Qual a primeira festa? Páscoa. A segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Trombetas. Sexta? Expiação. E a última, que é tabernáculos, tá bom? Combinado? Agora, punição da idolatria. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Vem algo muito sério aqui. Capítulo 17 de Deuteronômio. E agora nós precisamos... Eu quis correr com essas outras informações para chegar no 17. Todo mundo com 17 bem aberto. Preciso que vocês vejam aqui uma coisa. Vocês perceberam que o pecado de idolatria diante de Deus é pior que os outros? Ou te dá a impressão? Não existe eu afirmar que é o pior pecado. Não posso dizer isso, tá? Mas diante de Deus é um adultério. Por que idolatria é uma coisa tão ruim? Quem de vocês saberia me dizer? Por que é considerado algo tão ruim? Bora, queria que vocês pensassem. Você que está em casa também pode tentar responder. Por quê? Coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Sim. O primeiro mandamento é não terás outros deuses. Isso. Deus já deixou o primeiro como sendo este para ser a base de tudo. Aliás, o Senhor Deus não escolheu outro mandamento para ser primeiro, escolheu este, que trata de idolatria. Por quê? Qual é a responsabilidade tão alta que existe nessa questão de idolatria? Deus falou de um monte de situações, várias vezes repetiu sobre idolatria. Mas por que idolatria é tão ruim? Bora. Muito bem. As duas informações são certas, mas isso é onde eu queria chegar. A pessoa se assemelha àquilo que adora. O que mais? Se não está adorando Deus, está adorando o quê? A que a pessoa se assemelhará? Presta atenção nisso. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos 40 mil religiões, uma pluralidade de deuses no mundo da Ásia. O mundo asiático tem uma pluralidade de deuses imensa. A África possui uma quantidade muito grande de religiões, de desinências do espiritismo, né? O que é desinências do espiritismo? O espiritismo está no centro e existe um monte de braços do espiritismo na África. É o mesmo poder. Mas se eu disser para vocês que todas as religiões são o mesmo poder, todas, menos uma. Todas são o mesmo poder, menos uma. Lembra que eu falei para vocês no início aqui da informação que com Deus só existe totalidade, não existe mais ou menos. Entre nós, seres humanos, a gente fala, não, eu tirei 7, tá bom, eu passei de ano. Com Deus não funciona assim, ou você é 10 ou não é. Ou você precisa chegar lá. O interesse de Deus é que você vá avante para chegar a 10. Por quê? Porque Deus é 10. O Senhor Deus não tem nenhuma informação que seja mais ou menos. Você nunca vai ver isso. Ou Deus é ou não é uma situação. Perceberam? E frente à idolatria,
que é que a idolatria? Olha que mal que a idolatria causa na humanidade. Além de desfocar quem é o Deus, ele passa a aceitar qualquer Deus, passa a aceitar qualquer um. A pessoa que não tem Deus como somente o Deus eterno, só Ele o único Deus, só Ele o Senhor da glória, só Ele o Senhor da sua vida, ela pode aceitar qualquer outro. E Satanás, ele se disfarça de vários outros, uma infinidade, de acordo com o seu gosto. É como se ele tivesse uma torta, um bolo com diferentes sabores. E chega para você e fala, qual o gosto que você gosta? Fala, eu gosto de banana. Não, eu tenho um para você. E você? Não, eu não gosto de banana, eu gosto de morango. Toma aqui, você tem também. Ah, mas eu não gosto nem de morango, nem de banana, eu quero de limão. Ele, eu tenho, também tenho. Ele tem para todos os sabores. Desde que ele consiga você do lado dele. E você pense que você está do lado de Deus. Por isso olha aqui, ele te tem do lado dele e você pensando que está do lado de Deus. Quando é que você sabe que você está do lado do inimigo? Quando você olha todas essas regras que o Senhor Deus, em seu tribunal supremo, em tribunal o quê? Supremo estabeleceu, onde ele detalhou, onde ele disse que é a maneira dele educar seus filhos, onde ele colocou de forma clara, este é o teu dever para comigo. Quando ele dá as ordens, a gente diz, não, mas eu acho que é assim. Eu quero dessa forma. Este é o nosso grande problema. Você sabe por que a gente tem problemas aqui dentro da escola de profetas? Porque as pessoas querem seguir o que está na cabeça delas. Eu ontem tive que estar falando com alguns de vocês e eu comentei uma frase. Se você não obedecer o que a gente leu, o que está escrito, você vai descobrir tarde demais que eu não tenho acordo com o que está errado e ponto final. E quando você descobrir tarde demais, você já está fora disso. Eu não penso duas vezes. Se tiver escrito, acabou. Vocês estão entendendo isso? Tem que fazer. O Senhor Deus falou, ainda que não tenha lógica, eu farei. Vocês entenderam sim ou não? Ainda que eu descubra depois. Ainda que eu vá entender daqui a 200 anos. Mas eu farei. Então, não existe acordo. Pode chorar, espernear, segurar no tronco, ir lá no fio de alta tensão, fazer o que você quiser. Não mudaremos. Está escrito, acabou. Entenderam a situação? Assim que funciona. Quem que é mais importante, a pessoa ou o que está escrito? Sabe por quê? Você jamais cuidará de uma pessoa sem atender o que está escrito. A pessoa não será cuidada se o está escrito estiver em jogo. A pessoa não será amada, a pessoa não será trabalhada, a pessoa não será protegida se você ultrapassar o está escrito. O está escrito será feito. E essa é a única maneira de permanecer em crescimento diante de Deus. Não existe outra forma. Não existe outro meio. Nunca terá outra forma. Não existe um acordo de dizer, você eu posso permitir, eu deixo tal coisa. Não se deixa, porque você sabe que a pessoa vai morrer por causa daquilo. O pecado sempre leva à morte, seja pequeno ou grande. E é isso que o Senhor Deus estava dizendo. E aí chega para o rei e diz, deveres do rei. Olha aqui, rei, cuidado com o suborno. Não permita, só porque você é rei, alguma coisa errada. Foi isso que você leu hoje, sim ou não? Você é rei, você acha que você pode? Não pode. Você está na liderança, você acha que você pode? Não pode. O Senhor Deus diz, não. É a mesma lei para um e para outro. Deus é claro. Olha aqui, e ainda diz, aqui onde o Senhor Deus comenta, tampouco adquirirás mulheres em grande número, não vai viver como outra pessoa, você não vive para opulência. No reino de Deus, quem está na liderança se torna uma bênção para quem é liderado. É assim. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim, essa é uma realidade. Quem deve entrar nessas informações? Quem deve entrar nessas informações que Deus estabeleceu para o povo de Israel? Todos. Sem falhar um. Seja ele bonito, feio, preto, branco, rico, pobre, escravo ou livre, empregado ou empregador. São todos responsáveis diante de Deus da mesma forma. E é isso que o Senhor Deus espera que nós façamos. E é o que o Senhor Deus espera que essa escola faça. É o que Deus espera que você faça também. E eu preciso terminar com a seguinte informação. Olha o que Deus diz aqui. Presta atenção. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, eu estou lendo o verso 14 do capítulo 17. Por favor, analise isso aqui comigo. Olha o que o Senhor Deus diz. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei,
com todas as nações que me cercam. Estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja do teu irmão. Por quê? Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Olha isso daqui. Gente, eu queria tanto que vocês fizessem, baseado nisso, um estudo sobre o que aconteceu com os futuros reis de Israel, se eles não voltaram ao Egito e pediram cavalos. Se eles não pegaram de nações idólatras as misérias que eles trouxeram para seu reino. Isso serviu de laço, armadilha. Lembra que o Senhor Deus falou, cuidado, isso será armadilha para você. Continua. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou ouro. Espera aí, não é isso tudo que um rei quer? Sim ou não? É isso que um rei quer. É assim que um rei imagina que é ser grande. Modelo do mundo. Avante. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes. E esta cópia conservará consigo, e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e guardar todas as palavras dessa lei e estatutos para os cumprir. Olha para cá. O que era que quem liderava o povo deveria ter? A cópia da lei e ler quando? Todos os dias. Tinha que ler todo dia. Não podia parar para o resto da vida. Fica lendo, vai lá e lê de novo, 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 lê de novo. Vocês querem ser reis no meio do povo? Sim ou não? Tem alguns fazendo assim, outros fazendo assim. Quer ou não? Só que continua. Olha o que Deus disse aqui. E para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, como é que é? Não se achar melhor, mais importante que seus irmãos. No reino de Deus não é esse tipo de posicionamento. Quem lidera não é maior que o outro. Nunca será. Nunca foi. Jamais o será. Olha lá. Não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os teus dias no reino, e os seus filhos, ele e seus filhos, no meio de Israel. Que Deus tão bom, que Deus tão bom. Amanhã nós estudaremos sobre os direitos dos levitas, que eu já li, viu, gente? É muito gostoso ler isso, porque a gente lê um pouquinho a mais, mas o direito dos levitas, nós dizemos que pela graça e poder de Deus, queremos ser levitas diante do Senhor. O Senhor Deus explicando claramente ali as abominações das nações, Deus abrindo espaço, comentando sobre cidade de refúgios e a maneira como o Senhor Deus, na sua misericórdia, trabalhou a vida, a história destas pessoas que vieram antes de nós para nos serem exemplos. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, trabalhe entre nós, consiga fazer em nossa vida e em nossa história aquilo que Ele planejou. Ele nos tirou do meio dos outros povos para servirmos a Ele. Nós temos tantas informações que o Senhor Deus nos dá para a vitória, para crescimento, para alcançar o resto do mundo. Que essa seja a intenção da sua vida, que você permita que as tuas vontades e compreensões sejam colocadas do lado e as de Deus sejam colocadas diante da presença do Senhor na sua vida. Vamos orar juntos? Vamos lá? Amado Senhor, glorioso Deus, nós te pedimos perdão, porque ao ler estas situações e citações, nós somos levados a lembrar de que não temos vivido isso, temos vivido ao modelo de uma sociedade falida e temos agido e andado e caminhado de uma forma que o Senhor não permite. Eu rogo a Ti a Tua bênção, Senhor, rogo a Ti a Tua misericórdia e te peço que o Senhor, além de cuidar de nós e nos fortalecer, além de trabalhar em nossa vida, em nossa história, além de conceder para nós a separação, não permita, Senhor, por todas as formas, por todos os meios que o Senhor quiser, que venhamos a estar envolvidos com Satanás. Não queremos, Senhor. Te pedimos que nos ensine a Tua lei, nos mostre a Tua vontade, direcione-nos por o caminho que o Senhor planejou, que o Senhor cuidou, que o Senhor guiou, e que este povo, Senhor, que o Senhor separou, seja Teu troféu no final dos tempos. Em Tuas mãos eu entrego cada um de nós, na graça e na misericórdia de Jesus. Em nome dEle eu rogo e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã cedo no Ano Bíblico. Um abraço e feliz sábado. Deus te abençoe.